Resolvendo mais uma questão da ESAF, nós temos o seguinte. Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Ou Alberto é alemão, ou Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, então Frederico é francês. Ora, nem Egídio é espanhol, nem Isaura é italiana. Então, aqui uma questão parece complexa, mais uma de lógica de argumentação. Então, para a solução dessa questão, nós vamos, primeiramente, considerarmos algumas letras e vamos transformar essas palavras em letras. Assim fica. Vamos chamar de FR a expressão ou a palavra, frase, Frederico é francês. Então, aqui, Frederico é francês, representa para nós FR. Nós vamos dizer que Alberto é alemão. Observa que aqui está dizendo que Alberto não é alemão. Mas sempre nós colocamos no positivo, na afirmação. Alberto é alemão. Nós vamos dizer que Pedro é português, embora aqui diga que Pedro não é português. Nós vamos dizer que vai ser Egídio é espanhol. E nós vamos dizer que Isaura é italiana. Então, está aí as proposições que nós vamos ter. Baseado nisso, vamos formar então as primícias. Que diz assim, se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Muito bem. Frederico é francês. É que letra? Não é F? R. Então, FR. Então, se FR, então Alberto não é alemão. Então, não há. Portanto, a premissa 1 fica FR, então não há. Na B diz, ou Alberto é alemão, ou Egídio é espanhol. Então, aqui nós temos um ou exclusivo. Então, diz assim, fica ou A ou é. Ou A por quê? Porque Alberto é alemão. Ou Egídio é espanhol. E aqui, da terceira premissa, diz, se Pedro não é português, então Frederico é francês. Então, fica, se não P, então FR. Porque P é Pedro é português, FR, Frederico é francês. Então, se não P, então FR. A premissa 4 diz, nem Egídio é espanhol, nem Isaura é italiana. E é interessante você observar essa expressão. Senão você não vai conseguir. Observa. Dizer o seguinte, nem Egídio é espanhol, nem Isaura é italiana, é a mesma coisa que eu disser assim, Egídio não é espanhol e Isaura não é italiana. Então, da mesma forma, eu falar nem Egídio é espanhol, nem Isaura é italiana. Então, aqui vai ficar não é e não i. Dessa forma, não é e não i. Ou seja, Egídio não é espanhol e Isaura não é italiana. E assim, então nós fechamos as quatro premissas. Agora vamos então à resolução. Aqui nós colocamos a tabela verdade da condicional, da conjunção e do ou exclusivo. Então vejamos. Aqui eu tenho FR, então não há, ou é, não P, então FR, não é e não i. Então, gente, embora aqui nós não temos uma premissa simples, não temos uma proposição simples, mas nós temos aqui uma premissa que vai fazer com que a gente tenha o primeiro resultado. Então, nós vamos considerar todas essas premissas como sendo verdadeiras. E agora nós temos o seguinte, veja que aqui nós temos um i. Por essa premissa 4, embora todas elas sejam compostas, geralmente nós já fizemos bastante exercício em que nós temos premissas simples. Então, quando nós temos premissa composta, aí você tem que ficar um pouco mais atento. Você tem algumas formas de fazer. Nesse caso, pela premissa 4, nós conseguimos resolver dessa forma, considerando todas as premissas como sendo verdadeiras. Por quê? Porque é o seguinte, aqui pelo i, nós sabemos o quê? Que só vamos ter resultado verdadeiro quando todas as proposições são verdadeiras. Então, por causa disso,
dá para nós encontrarmos o primeiro valor lógico. Então, eu vou considerar que não E vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Ora, se não é verdadeiro, logo o E vai ser falso. E aí eu tenho o primeiro resultado lógico. O não I também vai ser verdadeiro, para tornar essa sentença toda verdadeira. Ó. Não I, aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Se eu considerar qualquer um deles falso, ó, o resultado torna falso. Então, por causa disso, eu consigo chegar a essa solução. Então, eu tenho não I igual a verdadeiro, logo o I é falso. Então, mais um resultado lógico. O que eu faço agora? Eu vou substituir os dois valores. Onde tem E, eu vou colocar falso, e onde tem I, eu vou colocar falso também. Ficando, portanto, assim. Então, eu só tenho um resultado, que é aqui, né, no E, nesse aqui, ó. Então, por ele, já dá para encontrar também o valor lógico de A. Por quê? Ó? Aqui, ó, no ou P ou Q, nós sabemos o seguinte, ó, quando os dois valores são verdadeiros, o resultado lógico é o quê? É falso. Ó. Quando os dois são iguais, quando os dois são iguais, o nosso resultado lógico é falso. Quando os dois são diferentes, ó, esse é diferente desse e esse é diferente desse. Então, o resultado lógico é o quê? Verdadeiro. Então, para tornar essa sentença aqui verdadeira, observa que esse aqui é falso. Ora, vai ser verdadeiro quando os dois são diferentes. Ou o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, ou o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. Então, como o segundo é falso, para tornar isso aqui verdadeiro, então, logicamente, que o A vai ter que assumir que valor? O valor verdadeiro. Então, A é verdadeiro. Entendido? Então, aqui, ó. Isso aqui, observa a importância de você conhecer a tabela verdade, né, dos conectivos. Então, no ou exclusivo, né, você só vai ter resultado verdadeiro quando os dois são diferentes. Se os dois forem iguais, resultado falso. Então, se eu já tenho que o primeiro é falso, o segundo é falso, e a sentença toda é verdadeira. Então, para tornar a sentença verdadeira, o primeiro tem que ser diferente do segundo. O primeiro, então, vai ser o quê? Vai ser verdadeiro, porque o primeiro é falso. Substituindo, então, os valores, eu já tenho o seguinte, ó, verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro ou falso, então, V. Okay? Por quê? Porque alternei aqui, ó, ou V, então F é resultado verdadeiro. Muito bem. E agora, gente, ó, observa que aqui, ó, na premissa 1, eu tenho um valor que eu posso encontrar o valor lógico pelo outro. Ó. O F, aqui eu tenho, na condicional, o segundo valor é falso. Vem aqui, ó. Na condicional, o segundo valor sendo falso, né? Se o primeiro for verdadeiro, o resultado vai dar falso. Então, obrigatoriamente, o valor de FR vai ser o quê? Vai ser falso. Porque se eu considerar o valor de FR, esse primeiro valor, como sendo verdadeiro, o valor resultante ia dar falso. Só que nós estamos dizendo que isso aqui é o resultado que verdadeiro. Então, eu concluo que esse valor é o quê? Falso. Então, FR é falso. Substituo, então, em todos. Ó. Observa como aqui, ó, falso, então falso, resultado falso. Aqui, ó, falso, então falso, resultado, desculpa, verdadeiro. Ou V ou F, tá aqui, ó, ou V ou F, ou aqui, desculpa, ou V ou F, resultado verdadeiro. V e V, resultado verdadeiro. E aqui, nós vamos substituir aqui o FR que a gente acabou de encontrar. Então, para que isso aqui tenha valor lógico verdadeiro, esse não P vai ter que ser obrigatoriamente o quê? Vai ter que ser falso. Porque se ele for verdadeiro, ó, se ele assumir valor lógico verdadeiro, o resultado lógico fica falso. Mas nós já encontramos que o resultado lógico tem que ser verdadeiro. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser falso. Ora, se ele é falso, então P é verdadeiro. E assim nós já encontramos os valores lógicos de todas as nossas proposições. Então, para isso, agora é só nós resolvermos. Então, estão aqui os valores lógicos. E eu tenho o seguinte, vamos interpretar cada um. Aqui está dizendo que é falso. O que era para nós? Diz que Egídio é espanhol. Ora, isso é falso. Logo, Egídio não é espanhol. Então, é verdade que Egídio não é espanhol. O I está dizendo que é falso. O que era o I? Isaura é italiana. Então, Isaura não é italiana. É verdade que Isaura não é italiana.
A é verdadeiro. O que é A? Alberto é alemão. Então, Alberto é alemão. FR é falso. O que é FR? Frederico é francês. Ora, Frederico é francês é falso. Então, Frederico não é francês. E o P é verdadeiro. Pedro é português. Então, Pedro é português. Correto. Baseado nessas informações, vamos então agora, né, encontrar a resposta correta. Aqui está dizendo que Pedro é português, gente. Pedro é português? É português, então verdadeiro. Aqui está dizendo que Frederico é francês. Então, Frederico é francês? Ó, Frederico não é francês. Então, se Frederico não é francês, isso aqui é falso. Verdadeiro e falso, resultado falso. Aqui está dizendo na letra B que Pedro é português. Nós já vimos que realmente Pedro é português, então verdadeiro. Alberto é alemão? Opa, Alberto é alemão, verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Na letra C, nós temos que Pedro não... aqui nós já encontramos a resposta, né? A resposta seria a letra B, mas vamos continuar. Pedro não é português. Aqui está dizendo que Pedro é português. Então, se Pedro é português, isso aqui é falso. Está dizendo que Alberto é alemão. Alberto realmente é alemão. Isso aqui é verdadeiro. Falso e verdadeiro, resultado falso. Egídio é espanhol. Nós encontramos que Egídio não é espanhol. Então, resultado falso. Ou Frederico é francês. Frederico não é francês. Isso aqui também é falso. Falso ou falso, resultado falso. Se Alberto é alemão, Alberto é alemão? Verdadeiro. Frederico é francês. Gente, Frederico é francês? Ó, Frederico não é francês. Então, isso aqui é verdadeiro ou falso? Ora, nós sabemos o seguinte, ó, na condicional, se o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo for falso, é o único caso em que a condicional assume valor lógico falso. Então, aqui é falso. O único resultado que tem resposta verdadeira é, portanto, a letra B. Então, a letra B é a resposta da nossa questão, ok? Espero que você tenha entendido. Um abraço e até a próxima questão.